Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mate Esporte e vamos falar de Libertadores, que a gente teve os jogos de ida da terceira fase da pré-Libertadores, a gente teve Corinthians em campo e hoje a gente teve o Bahia também em campo. Então já deixa seu like, se você não ative as notificações para não perder absolutamente nada. E vamos falar do Corinthians. O Corinthians que jogou ontem, jogou na quarta-feira em Guayaquil, no Equador, contra o Barcelona de Guayaquil. Em um jogo que o Corinthians não foi bem, o Corinthians, uma escalação de três zagueiros defendendo um esquema de 3-5-2, mal escalado pelo Ramon Dias. Um jogo que o Corinthians queria mais segurar o empate para levar para São Paulo do que querer ganhar o jogo. E foi muito notório isso. Um jogo que o Corinthians teve dificuldades, um jogo que o Corinthians não jogou nada, não jogou absolutamente nada. Um jogo onde faltou muito para o Corinthians, mas foi um vexame que o Corinthians fez em campo. E um jogo que a gente teve o pênalti do Tchoca, um pênalti infantil do Tchoca, que o Barcelona de Guayaquil fez 1-0. Depois o Barcelona de Guayaquil fez o 2-0. Fez o 2-0 no segundo tempo. O primeiro tempo terminou só 1-0. No segundo tempo fez o 2-0. E poderia ter sido mais. Poderia ter sido 4 se não fosse o gol. Se não fosse o VAR que anulou o gol contra do Gustavo Henrique. E é uma missão quase impossível. O Corinthians vai ter que reverter para o jogo de quarta. Tem que fazer 4 gols para passar e 3 gols para levar para os pênaltis. Coisa que eu acho muito difícil com esse futebol que o Corinthians está apresentando, essa dificuldade que o time tem em relação de criação. Eu acho muito difícil o Corinthians se classificar para a fase de grupos da Libertadores. E vai ser meio muito complicado para o Corinthians. E aí a gente teve o Bahia que foi para o Uruguai, enfrentou a equipe do Boston River e empatou em 0-0, num jogo que o Bahia teve um domínio, mas só que teve poucas chances. Por mais que teve uma enorme posse de bola, não conseguiu transformar isso em mais chutes para o gol, em mais finalizações. Mas foi um jogo que o Bahia controlou, só que não conseguiu transformar essas chances em gol. Lembrando que o Bahia joga por uma vitória simples em Salvador para se classificar diante da sua torcida. Então dá para ver que o Bahia tem uma missão um pouquinho melhor em relação ao Corinthians, já que o Corinthians vai ter que fazer o improvável para poder se classificar. E o Bahia que só precisa de uma vitória simples para passar, e o Corinthians precisa fazer 4 gols para passar de fase, ou 3 se quiser levar para os pênaltis. Uma tarefa complicada. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Valeu e falou! Até a próxima!